Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui e que bom poder estar aqui. É agradecer a Deus pelo recurso da internet e a gente poder ter esse momento aqui, pelo menos você me enxergando, a gente podendo trazer, orando a Deus, trazer uma mensagem para você. A gente tem feito essa nova série chamada 23, na intenção de estudar e poder se deleitar, na verdade, nesse texto, sem pressa, né? A pessoa poderia pregar o Salmo 23 em 20 minutos, em 30 minutos, é bem verdade isso, já fiz isso, inclusive. Mas a proposta aqui é outra, é a gente passar sem pressa nos textos e fazer alguns links com outros textos. Então, eu queria convidar você a ir para essa parte 3 do 23, mas antes, vamos louvar o Senhor. Eu queria agradecer também a Janisson e Gabi hoje participando conosco. É com eles que eu vou deixar vocês agora. Das a paz que excede todo entendimento humano. E quando planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim, Senhor. Para mim.
Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Oh Senhor, para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim, Senhor, para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. 23, e hoje o terceiro dia que a gente está meditando em cima desse salmo fantástico, né? No primeiro dia, nós enfocamos a questão do pastor, o pastor de nossas almas, o pastor do salmo, e ele aponta para Jesus, o salmo aponta para Jesus. Ainda que Davi não tivesse essa imagem ainda, mas a gente viu em João capítulo 10 que esse salmo, ele expressa o cuidado do Deus Emanuel, do Jesus conosco. Então Jesus é o nosso pastor e Jesus é o pastor ideal, falamos sobre isso no primeiro dia. Na segunda mensagem, que você também pode ter através do canal do YouTube e também no IGTV, nós trabalhamos a perspectiva da ovelha. Então, um outro enfoque, porque o Salmo trata de um pastor e de ovelhas. Davi se coloca, porque era pastor, entendia a relação do pastor e da ovelha muito bem, e ele foca no pastor, e depois essa perspectiva da ovelha também nos salta aos olhos. E nós vimos que nossas necessidades são supridas, de nada nós temos falta, ainda que seja um pouco diferente do que aquilo que a gente planeja, que a gente imagina, espera de Deus, mas Deus tem outras maneiras de trabalhar nossa vida e nos permite passar por algumas situações. E por isso nós podemos passar privações, como também José passou, Jó, Davi, o apóstolo Paulo e tantos outros, como nós mesmos passamos privações. E por fim nós falamos que o nosso deleite é no pastor. Esse alimento espiritual, que é o pasto verdejante, mais expresso no Salmo 37 como o deleite, o alimento espiritual, que a gente se deleita no Senhor, e isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Hoje nós vamos avançar um pouco mais. Hoje nós vamos avançar no verso 2 e o verso 3 do Salmo, que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, verso 1. E o verso 2 diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera
a minha alma. Até aqui. E nós entendemos que esse texto, ele está todo linkado. É na perspectiva do pastor e da ovelha que nós entendemos esse salmo. Então, nesse momento, Davi está falando sobre a ovelha ser guiada, ser levada até um lugar onde há pasto verdejante, águas tranquilas, que ela pode desfrutar do alimento e ela pode desfrutar de um ambiente propício para o seu descanso, o seu repouso. A palavra-chave hoje que eu quero trazer é essa, é descanso, repouso. E aí, eu tenho algumas coisas para falar, para a gente meditar nisso. A vida tem sido muito louca. É bem verdade que você, nessa velocidade que o mundo moderno, o mundo contemporâneo tem trazido para nós temos deixado aquela vida pacata e que, com certeza, era uma outra atmosfera, um outro ambiente que Davi vivia, que outros lugares até do planeta ainda mantêm. Mas a vida contemporânea tem trazido muito estresse, tem trazido muita essa coisa conturbada, que é o ritmo aceleradíssimo. Ninguém se contenta em trabalhar mais uma jornada de trabalho como 20, 30 anos atrás, mas as pessoas, sobretudo o sistema privado, tem cobrado muito mais das pessoas, empresários e outras pessoas têm vivido uma vida viciada muitas vezes em trabalho, viciada muitas vezes em outras situações que nos traz essa aceleração de toda uma vida. E as pessoas passam, então, a ter um estilo de vida moderno demais e que, às vezes, traz algumas turbulências. Bom, Deus já sabia que a humanidade chegaria nesse estresse, teria muita gente viciada em trabalho, e é tanto que há um princípio, o Senhor estabeleceu o sábado como o Shabat, como um lugar de descanso, mas há muita coisa por trás do sábado, e em Êxodo capítulo 20, você pode estudar, a partir do verso 7 até o verso 9, você vai ver como já foi instituído isso. E o Senhor sabia que nós precisávamos de algo para descansar, um momento para refazer a nossa mente, a nossa alma e recolocar no lugar algumas coisas. Esse salmo tem a ver também com isso. Então, o que significa esse descanso, esse lugar de descanso, o que a gente vai estar trazendo como sábado, como o Shabat. E esse é um tempo de descanso, mas, sobretudo, na instituição do sábado, há um lugar de bênção, um lugar de ser abençoado e de abençoar. O sábado também é entendido como um tempo de santificação. O sábado é entendido também como um tempo de honra a Deus e honra à família. Se você viajar para a cultura israelense hoje, você ainda vai perceber como eles procuram preservar isso, como isso é algo bem vivido. E isso é algo que é uma permanência da cultura, porque eles entenderam a importância desse momento, não apenas como um descanso, mas como um momento de honra. É um lugar onde os pais reúnem os seus filhos e trazem palavras de afirmação para eles, trazem encorajamento. É um lugar onde se diz, inclusive, como piada, brincando, que vai haver amor entre o casal. Muitos filhos nascem no Shabat, são gerados no Shabat, porque há essa ideia de honrar a família, de se dedicar à família e a Deus. É um momento da família com Deus. E há um jantar, de uma maneira especial, onde se honra a Deus, onde se honra a família. E isso é uma ideia para preservação da família e do descanso e da honra e santificação da família e a honra a Deus. Mas também a Bíblia nos mostra que isso é um prenúncio e sombra de Cristo. E nós vamos ver isso.
Por isso eu quero destacar no texto do Salmo 23, 3 coisas que eu julgo importante a gente colocar aqui, nessa parte do verso 2 e o verso 3, a parte inicial. Primeira delas, Cristo é o nosso pastor. Cristo é o nosso descanso. Veja, a Bíblia nos diz que Ele não é apenas o pastor que nos proporciona descanso, Ele é o próprio descanso. Nós vamos entender isso melhor. O nosso repouso, Cristo é o nosso lugar seguro, Cristo é o nosso lugar de bênção, Cristo é o lugar de honra, Cristo é o nosso Shabat. Cristo é a nossa honra, santificação, repouso. É quando a vida toda só vale a pena quando ela desemboca em Cristo, quando ela aponta para Cristo. Onde nós podemos ver isso? Primeiro, Colossenses capítulo 2. Leia atentamente comigo o verso 16 e o verso 17. Colossenses 2, 16 e 17. Diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. O corpo é de Cristo. Veja, Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele mostrava que o sábado, como as festas judaicas, elas apontariam, era sombra, era um mistério, era algo do que a gente não entendia completamente, porque a sombra fala sobre isso. A sombra é um reflexo escuro, obscuro, de algo que é real. A sombra ainda não é real, a sombra é só um reflexo. E Paulo está mostrando que o sábado era a sombra das coisas vindouras, fazia parte disso e apontava para Cristo. Veja, o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 11, verso 28, disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Verso 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é a pessoa, Jesus é o lugar onde nós encontramos o descanso para as nossas almas, o descanso para as nossas vidas. Então, o sábado, o Shabat, também é uma expressão, além do que eu já falei, de um momento de honra, um momento de santificação, de honrar a Deus e estar junto da família, o sábado também é esse lugar que aponta para Cristo, no significado de que Cristo é o nosso descanso, porque Ele mesmo disse: encontrareis descanso para as vossas almas. Sabe, vinde a mim, você que está cansado, que está sobrecarregado, venha para mim e eu vou te aliviar. Sabe por quê? Porque o meu jugo é leve, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Sabe, às vezes a nossa alma se perde no ritmo desse mundo. Às vezes a nossa vida se conturba de uma maneira que nós não conseguimos retornar ao ponto original, centrado em Cristo tão rapidamente. Nós precisamos entender que a vida pode nos cansar, o desespero pode chegar até nós, e nós precisamos nessa hora lembrar que o Senhor é o meu pastor. De nada eu tenho falta. E Ele me leva, Ele me guia para pastos verdejantes. E Ele me leva para desfrutar de águas tranquilas, de águas de calmaria, de repouso, águas de descanso. O Senhor é esse lugar. O Senhor é o lugar de descanso. O Senhor é esse lugar onde nós podemos encontrar o descanso das nossas almas. Ele me leva para águas de descanso. Ele é o meu descanso
de alma. A segunda coisa, então a primeira que eu quero lembrar, Cristo é o nosso pastor e é o nosso lugar de descanso. Ele é o nosso repouso. Segunda coisa, nós precisamos de descanso. Se Ele é o lugar de descanso e a vida está como está, nós precisamos entender que nós precisamos de ir para esse lugar. Nós precisamos do descanso e não da culpa. E aqui eu quero fazer 2 paralelos. O primeiro uma pergunta, você já adoeceu por estresse? Ou pelo menos conhece alguém que adoeceu pelo ritmo dessa vida, sabe? Você já adoeceu também por culpa, né? Há pessoas que a gente tem notícia que tiveram coisas tão marcantes na vida, erros que trouxeram marcas, deixaram marcas profundas na alma, culpas profundas, que são lugares de turbulência hoje na vida da pessoa. São lugares de guerra. Há pessoas que põem a cabeça no travesseiro e não conseguem dormir, não conseguem pelo menos pegar no sono rapidamente, lembrando dos erros cometidos, do seu passado. Às vezes o passado é esse lobo, esse leão que persegue a pessoa. Coisas que precisam ser, a alma ser livre, coisas que precisam ser deixadas para trás, mas que a culpa assola a alma da pessoa. Sabe, Jesus precisa ser esse lugar de seu descanso, inclusive para a culpa, para aquilo que atormenta a alma. E isso 2 enfoques. O primeiro é o estresse da vida, que eu já tenho falado. Você sabia que há pessoas que não têm concentração mais para ler um livro, por exemplo? Você conhece alguém assim? Não tem concentração para deitar numa rede e ficar alguns minutos escutando a voz dos pássaros em uma fazenda. Não aguenta nem a uma fazenda, um sítio, e ficar um pouco recluso, desfrutando da natureza, porque não consegue mais. A mente, a alma foi perturbada no nível tal que a pessoa perdeu a concentração, não sabe mais, a vida está acelerada, a vida está difícil de desacelerar. Sabe, você já ouviu, são frases que marcaram nossa vida. Eu não sei se você já ouviu, eu já ouvi. Vamos produzir, sabe? Vamos acordar cedo, vamos produzir, vamos agir. E isso tem que ir até a noite, porque a gente precisa produzir, a vida precisa ser, um produto que você gera o tempo todo. Frases como, trabalhe 3 turnos, trabalhe o tempo todo. Para mim não tem domingo, não tem feriado, não tem dia santo. Meu celular é ligado 24 horas, porque eu estou sempre alerta. Eu tenho que estar pronto para o meu cliente. O meu cliente não pode ficar sem... ele não pode ficar desassistido. Então, pessoas que estão sempre alerta. Frases como, faz 7 anos que eu não sei o que é férias. Eu nunca tive férias na vida. É a vida que não tem descanso. É a vida que pouco se consegue dormir, você acorda já cansado para o dia seguinte. Pessoas que esqueceram que a vida tem um outro lado. E eu me lembro aqui de Marta e Maria, e o texto lá de Lucas, capítulo 10, volta do verso 40, 41, e Jesus está lá, e Maria está aos seus pés, ouvindo, se deleitando em Deus, tendo aquele momento que não tem nada a ver com a vida acelerada, mas pelo contrário, em buscar beber das águas tranquilas, sentar no pasto verdejante, como ovelhinha, poder se alimentar de Jesus, do pastor, poder se alimentar e beber a água tranquilamente, porque é uma água de descanso. Enquanto isso, Marta só sabia o que era trabalhar. E veja que eram coisas boas, era servir, preparar um jantar, preparar uma refeição para o Senhor. É o serviço muitas vezes até eclesiástico,
mas um lugar de turbulência. E Jesus expressa isso: Marta, 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 andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco te é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Eu não sei se você tem vivido isso. Eu não sei se a tua vida está turbulenta, se você já não consegue desfrutar das águas de descanso de Jesus. As águas de descanso do pastor. Sabe? Volte a esse princípio. Volte. Tem gente que está tendo dificuldade, meu Deus, o mundo está parando. A pessoa não consegue ficar alguns dias em casa, porque a vida foi tão acelerada que você não consegue ficar em casa. Isso tem sido difícil. O segundo enfoque tem a ver com Davi. Eu me lembro, por exemplo, no Salmo 32. O Salmo 32 é escrito quando ele pecou, após o pecado, um momento horrível na vida dele, de Batseba, de Urias, e ele está se sentindo culpado. E esse é um salmo de arrependimento, é um salmo de pedido de perdão a Deus, de confissão do pecado, e tudo muda. As águas tranquilas que já não estavam mais em Davi, esse salmista que escreveu o Salmo 23 já estava perturbado, mas as águas tranquilas retornam para ele. Veja, o Salmo 32 diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, ele está falando do pecado, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio, e eu confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri, e dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, e há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Davi tinha noção. Davi sabia que o Senhor era o pastor e ele era quem conduz para as águas tranquilas, para a alma ser recomposta. Davi tinha esse entendimento, e o arrependimento, ele nos livra dessa culpa. Então veja, a nossa tribulação de alma, ela pode vir tanto de uma vida acelerada, nessa vida moderna, contemporânea, que nós temos visto e vivenciado muitas vezes, como também ela vem de se ter uma vida com culpa pelo pecado. Não aceite a culpa e confesse o seu pecado, encontre o lugar de descanso que é Jesus. Sabe, o Shabat, Jesus diz, Ele é o caminho. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe, Ele é esse lugar que nós devemos ir e encontrar águas de descanso. Por fim, desfrute do descanso. Desfrute. Porque não basta apenas você saber do que eu já mencionei, você saber que Ele é o descanso, você também perceber que nós precisamos do descanso, mas você precisa agir, você precisa dar um passo para desfrutar de uma vida que tenha esse momento onde a sua alma é recomposta, sabe? A palavra que está lá, shub, traduzida como refrigera a minha alma, essa palavra, a tradução ela mais completa, ela seria trazer de volta, restabelecer ao lugar
original, seria recuperar o que se perdeu. Então, quando Davi atribui essa palavra à alma, é como se nossa alma, ela vez ou outra, ela se perde, ela fica conturbada, ela precisa ser restabelecida, voltar ao lugar onde encontra descanso, que é Jesus. O repouso é o realinhamento da ovelha, que isso é feito pelo pastor. Nós precisamos ser realinhados e desfrutar de dois momentos. O pasto verdejante, que tem a ver com alimento espiritual, que nós encontramos em Jesus. Ele é essa palavra que nos alimenta. E das águas tranquilas, que nos traz o refrigério. Águas que mudam o nosso comportamento do interior. Quero concluir mostrando para você que nós precisamos aproveitar esse tempo, sabe? Tudo na vida tem um propósito, falei disso na última mensagem. E nós precisamos entender que Deus está nos realinhando. O Senhor está nos permitindo um momento para que eu e você percebamos as águas tranquilas, a vida que não pode nunca ser essa vida tão acelerada, mas nós precisamos encontrar em Jesus frequentemente o nosso Shabá, o nosso descanso, nosso lugar onde nós temos um momento com Ele e o honramos, nos santificamos, valorizamos as pessoas que amamos, valorizamos aquele momento, porque a vida é muito mais do que tem se vivido por aí. A vida está no nosso pastor. Nos deleitemos na vida verdadeira e que você possa desfrutar do refrigério da alma, da recomposição da alma, frequentemente, quando você vai a Jesus. Deus te abençoe. Não há nada igual, não há nada melhor a de se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de